Já parou para pensar se seria possível entender a alma de um lugar só pelo barulho do dia a dia? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Montar o quebra-cabeça da identidade do Espírito Santo, usando como peças o fluxo, às vezes bem caótico, das notícias locais. Todo santo dia é uma enxurrada de manchetes que, à primeira vista, não tem nada a ver uma com a outra. Vaga de emprego de um lado, debate político do outro, um evento cultural, uma nova lei. Parece só um ruído constante, né? Mas e se esse ruído, na verdade, for uma música? E aí que vem a grande pergunta. O que acontece quando a gente começa a organizar essas peças? Se a gente parar para ouvir com atenção, que imagem começa a se formar a partir dessa aparente confusão? Que história, afinal, o Espírito Santo está contando sobre si mesmo todos os dias? Vamos pensar nesse feed de notícias como um grande mosaico. Cada manchete é uma pecinha pequena que, quando se junta com as outras, começa a revelar um retrato surpreendentemente nítido da identidade capixaba. E o primeiro desenho que aparece nesse mosaico é bem claro, um motor potente de ambição econômica. O Espírito Santo, sem dúvida, está acelerando com força em direção ao futuro. E o que impressiona é a diversidade desse motor. Não estamos falando de uma coisa só. As notícias mostram várias frentes ao mesmo tempo. Uma lei que fortalece o agronegócio, a cidade da Serra virando um polo de tecnologia nacional e até uma diplomacia capixaba para dar um gás nas exportações. E olha, isso não é só conversa. Dá uma olhada no caso de Cariacica. Em uma década, o PIB per capita pulou 170%. Isso não é só um número numa planilha, é uma transformação real na vida de uma cidade inteira. E esse crescimento se transforma em oportunidade concreta. A gente está falando de mais de 2.000 vagas de emprego anunciadas de uma vez só. Fica muito claro que esse motor econômico não está girando em falso. Ele está criando um impacto real na vida das pessoas. Só que, ao mesmo tempo que essa história de progresso é contada, as notícias revelam uma outra camada, bem mais complexa, mais tensa, uma camada cheia de contrastes sociais e com um peso histórico enorme. Essa manchete é um soco no estômago. Ela joga luz na outra face da moeda, a da desigualdade. Ela usa a memória da escravidão para questionar de um jeito bem provocador as condições de trabalho e a pobreza de hoje. E aqui o contraste é brutal. De um lado você tem a conversa da prosperidade negociável, do outro, a realidade da senzala dos morros. O mais impressionante, essas duas histórias são contadas no mesmo noticiário, às vezes no mesmo dia, revelando a fratura que existe na sociedade capixaba. Tá, então como a sociedade lida com essa tensão entre progresso e desigualdade? É aí que um terceiro tema começa a aparecer nas notícias, o da governança em ação. Uma tentativa clara de construir um Estado que consiga responder a esses desafios. E a resposta parece vir de vários lados ao mesmo tempo. Não é só segurança, com a guarda atuando de forma mais preventiva, mas também cidadania, com programas que levam o governo para perto das pessoas. Junta isso com o investimento em cultura, com um debate político bem quente, e o que a gente tem é o retrato de uma sociedade tentando construir ativamente o seu próprio futuro. Ok, então vamos juntar as peças. Um motor econômico forte, uma tensão social profunda e uma governança ativa. O que tudo isso diz sobre a identidade capixaba, no fim das contas? O que surge daquele ruído todo, então, é a imagem de um lugar em plena ebulição. A identidade capixaba não é uma coisa pronta, estática. Ela está sendo forjada agora, nesse exato momento, na bigorna onde a força do progresso se choca com o peso da história e com a vontade de construir um futuro melhor. Em resumo, a identidade capixaba é, na sua essência, uma identidade de contraste e de movimento. A energia dela vem justamente desse choque, desse encontro entre as raízes do campo e as ambições globais, entre as cicatrizes do passado e a determinação de superá-las. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. Esse exercício que fizemos com as notícias do Espírito Santo pode ser feito em qualquer lugar. Então fica a pergunta: por trás do ruído do dia a dia, qual é a verdadeira história que está sendo contada sobre a comunidade onde se vive?